24 anos, eu sou da Paróquia São Benedito de Atibaia, porém sou morador de Jarinu. Estou fazendo meu processo vocacional para saber se futuramente Deus quer que eu seja um padre. Então, vou ter essa resposta, saber se Deus tem essa mesma vontade que eu quero. E falando sobre isso, a gente vai falar hoje sobre o quarto mandamento. Vamos iniciar mais um momento falando sobre o Catecismo da Igreja, especificamente falando sobre os 10 mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento, que vai falar muito sobre a relação que nós temos com os nossos pais. Honrar pai e mãe. Então, usando o Catecismo da Igreja, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência quando a gente vai falar sobre os mandamentos, tudo, é também explicar um pouco sobre o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que é a falta de amor, né? Quando você deixa de amar o próximo, isso gera um pecado. E o pecado, ele tem a falsa sensação de que a gente é livre de fazer aquilo que a gente quer. Só que depois a gente se torna escravo daquilo. E honrar pai e mãe está dentro disso também, de você saber que se a gente não cumprir com as nossas leis que a gente tem tanto aqui na Terra, que são baseadas nas leis cristãs, a gente não está cumprindo, a gente acaba sendo escravo dos nossos pecados. Então, quando a gente entra aqui nesse assunto do quarto mandamento, honrar pai e mãe, tem logo um complemento que fala, para que vivas longos anos na terra que o Senhor te dará. Então é uma promessa que Deus faz pra gente, se nós cumprirmos tudo que Ele nos pediu, não só no quarto mandamento, mas de todos eles. Nesse sentido, ele fala que é ordem e caridade. O que significa ordem e caridade? A ordem é tudo naquilo que você tem que prestar atenção sobre o que você deve fazer, quais são suas obrigações e quais são os seus deveres. A caridade é você fazer tudo aquilo com amor, né? Então tem até uma passagem que fala que a caridade tudo suporta, né? E às vezes ela é traduzida em algumas bíblias como amor, mas é caridade. Dentro disso a gente tem a natureza familiar, que consta que os pais têm que passar a doutrina tanto da igreja quanto da sociedade em si para os seus filhos. Isso é responsabilidade dos pais. Então, às vezes a gente fala de honrar pai e mãe e pensa só na relação do filho, né? Mas na verdade não, os pais têm essa obrigação também. E passar a doutrina da igreja, falar sobre o que é o bem e qual é o mal, isso são obrigações dos pais. Então isso é uma natureza familiar, que acarreta muitas outras coisas. Dentro delas, a função da família nesse mandamento é que ela é evangelizadora e missionária. Então é um processo que nunca tem fim. Então, conforme a gente vai crescendo, vai construindo a nossa família, a gente sai da nossa casa e constrói a nossa própria família, a gente tem que continuar esse processo de evangelização. E não só dentro das nossas casas, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que a gente tem um papel dentro da sociedade também, da nossa função como honrar pai e mãe. E falando um pouco sobre a sociedade, a família ela tem um papel importante desde a infância. Então por isso que ela é missionária. A missão dela nunca acaba. Então quando ela começa os pais ensinar que tem que honrar pai e mãe, ou que tem que honrar a Deus, tudo isso ela vai ensinando na forma de escolaridade também. Como eu disse no começo, as leis elas foram fundadas através de princípios cristãos. Então, muito do que a gente tem hoje foi retirado da Bíblia. A base de tudo foi os 10 mandamentos. Então, hoje, se a gente tem uma civilização, se a gente consegue saber como falar, de às vezes não esconder a verdade, é nesse sentido, de que Deus ele é a verdade. Então ele acaba nos revelando através da intimidade que a gente tem com ele. E falando sobre os deveres dos filhos agora. Os filhos eles têm um papel importante. Por quê? Como ele está inserido dentro da base familiar, quando os pais vão envelhecendo, os filhos são capazes, e eles devem fazer isso, cuidar dos pais. A gente tem essa obrigação, esse dever de cuidar dos nossos pais. E acima de tudo, de a gente reconhecer que só foi através deles que nós estamos vivos. Então, honrar pai e mãe não é somente você ir bem na escola, não é você só ir na missa por ir. Honrar pai e mãe é você entender por que você tem que estudar, por que você tem que ser um bom cristão, por que você tem que ir para a igreja, o sentido de tudo isso.
Por que que você vai? Não somente por ir. Isso é honrar pai e mãe. Porque quando chegar a velhice do seu pai, isso não vai ser um peso, não vai ser um fardo para você. Isso vai ser uma coisa de edificação, de você saber, um dia eles fizeram isso por mim, e eu tenho que, no mínimo, fazer o que eles fizeram por mim. E reconhecer disso, né, de que, independente de como é a sua relação com o seu pai, isso é bom a gente deixar claro também. Às vezes nós não temos uma relação tão agradável com os nossos pais, mas se nós estamos vivos é porque eles obedeceram também um mandamento de Deus. E o pecado em si, os 10 mandamentos, quando você comete um pecado, você está aberto a todos os outros. Então a gente fala assim, quando você pecou uma vez, não necessariamente você vê que você pecou só em um mandamento, porque um mandamento é ligado no outro. Então a gente vê que você acaba pecando mais de uma vez, isso acaba sendo corriqueiro. Então a gente tem que tomar prestar muita atenção nesse quesito, né? De que honrar pai e mãe não é só você dar bênção, isso é importante, isso faz parte, mas não, de você ter um bom diálogo com eles, de você conseguir mostrar para eles o tanto que você o ama, né? E que se for um dia precisar trocar alguma fralda, alguma coisa, vocês vão fazer, porque vocês são filhos. Esses são os deveres dos filhos. Os dos pais é evangelizar. E vai seguindo. Os deveres dos pais. Os deveres dos pais são sobre a fecundidade gerada com o amor. Então, ou seja, todo o ambiente familiar ele é condicionado através da relação dos pais. Então, os pais também têm esses deveres de mostrar para os filhos que é bom você ter uma família, que é da família que saem as outras vocações. Então, se os pais não têm esse ambiente de amor, não tem como os filhos entenderem isso, né? De por que ele tem que cuidar dos pais na velhice, ou por que eles têm que dar bênção, ou por que eles têm que ser educados, por que eles têm que ir bem na escola. Porque você entende que quando você não tem um amor, quando os pais não transbordam amor, os filhos são reflexos daquilo que é na nossa casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja sempre fala, os jovens é o futuro da igreja. Realmente, sempre vai ser o futuro da igreja. Então se a família, se os pais não entrarem, não falar que Deus é o centro da sua família, esquece, não vai para frente. Então qual que é a base da sua família? Não pode ser sua casa, não pode ser seu carro, não pode ser seus filhos. A base da sua casa tem que ser Deus. Porque quando amamos Deus em primeiro, tudo vem agregar, a somar junto. E a gente vai entrar num assunto que fala a família e o reino. Quando nós vivemos falando nós que somos católicos, né? Então a gente tem que viver para quê? Para ir para o céu. Essa é a nossa meta. Desde o começo, desde quando a gente nasce, a gente quer ir para o céu. A gente já tem o desejo do céu, a nossa alma deseja o céu. Então a família, ela tem, nesse processo de evangelização, ela tem que ser, muitas das vezes, no empurrão mesmo. Né? No começo, geralmente, da evangelização, ela é assim mesmo. Porque se você não tem o contato com a palavra desde pequeno, o seu processo de conversão vai demorar muito mais. Porque até você entender o porquê das coisas, e se você não tiver esse desejo, esse atrativo que seus pais te impulsionam a você ir para a igreja, ou de você fazer uma catequese, de você fazer um crisma, sua primeira comunhão, todos esses processos dependem dos pais. E eu vejo que hoje é uma coisa que as famílias vêm negligenciando. E aí depois fala, não, eu posso tomar decisões pelos meus filhos. Mas nesse pensamento, você pode condicionar os seus filhos a ir para o inferno. E isso não é culpa deles. Deus também cobra isso da gente, dessa responsabilidade. O que você fez com os frutos que eu te dei? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, porque não pode ficar passando a mão na cabeça dos seus filhos. Você tem que ensinar a doutrina católica para eles, mesmo que seja às vezes no empurrão mesmo. Um dia ele vai te agradecer, porque um dia ele vai trabalhar, ele vai ser uma pessoa honesta, ele vai ter uma família, e nisso dele construir uma família, ele vai lembrar muito da família do que ele teve. E muitas vezes, quantas vezes acontece de você ver um lado negativo, e a pessoa falar, não, eu não quero ser igual aos meus pais. Ou então, não, eu não quero ser igual alguém que me criou. Porque honrar pai e mãe não é só os pais que estão dentro das nossas casas. O Catecismo da Igreja ele vai falar que é sobre os governantes, os professores, né? Então todas essas pessoas que são condicionadas a educar. Então por isso que existe um papel muito importante que também está dentro do Catecismo da Igreja, que fala sobre os deveres da autoridade civis. Então por que a gente tem que tomar também cuidado? As pessoas que nós votamos, as pessoas que nós elegemos para estar ali
tomando decisões sobre nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. E tem uma parte bem evidente, e tem a forma de que como nós queremos que isso aconteça. Não nós no sentido de o meu lado humano, mas e sim como a igreja pensa. Se nós temos os 10 mandamentos, as pessoas que nós temos que votar tem que estar dentro dos 10 mandamentos também. Então não adianta você falar assim, eu vou votar em tal pessoa, e aí essa pessoa é a favor do aborto, essa pessoa ela acaba tendo algumas posturas que não condiz com uma pessoa que se diz cristã, e principalmente católico. Então, ser católico não é só um status, é um modelo de vida. Você quis ser católico. Então, se você quis ser católico, haja como um católico. Então, isso também está dentro do honrar pai e mãe. Porque a gente é submisso a alguém, sempre, em alguma... E na última escala, tem as autoridades civis, mas a primeira é Deus. Então, em todas as hipóteses, nós somos submissos a alguém. Então, creio eu que eu quero votar em alguém que tenha as mesmas ideias que as minhas, e não as mesmas ideologias, porque nós somos contra as ideologias. Nós somos a favor do que a palavra de Deus fala, né, sobre a tradição da igreja. Então, isso a gente tem que ter claro. Não adianta a gente falar que é católico e frequentar outros lugares, ou ir votar em pessoas que não são assim, não pensam da mesma forma do que a gente. Porque você fala assim, mas isso não vai refletir na minha vida. Reflete. E dessa forma você não está honrando o seu pai e sua mãe. Porque, como foi dito, você é submisso em tudo. E isso também é cobrado, né? Deus não cobra, como eu disse aqui. A gente viu os deveres dos pais e os deveres dos filhos. Mas os deveres dos pais é muito sobre de como conduzir o povo, o seu rebanho. E a gente tem, dentro disso, a gente tem os nossos deveres de cidadão. Então, a gente tem que ter esse trabalho em comunidade. O que significa comunidade? Um conjunto de pessoas. Então, a sua casa é uma comunidade, se você estuda, a sua escola é uma comunidade, se você trabalha, o seu emprego é uma comunidade, então você percebe que você está inserido dentro de várias comunidades. E o que é a função da comunidade? Fazer com que o outro não sofra. Então, se eu tenho uma família que ela é bem condicionada, ou que ela é bem estruturada, que eu posso ajudar o outro, e então essa é a função, porque tem algumas famílias que elas não têm essa estrutura. Então a obrigação de quem é cristão é dar suporte para as outras famílias. Isso é bom deixar importante, que a gente fala assim, é meu vizinho, então deixa ele para lá e eu vivo na minha casa. Não, você não está honrando o mandamento, o quarto mandamento. Tudo isso que a gente está falando aqui está dentro do quarto mandamento. E parece que é simples, né? Honrar pai e mãe. E então quando a gente vai abrindo esse leque, a gente vai vendo que muitas coisas estão inseridas e que a gente acaba pecando e não sabendo. Quando a gente peca e não sabe, a gente acaba falando que isso é um pecado venial. Mas quando a gente peca sabendo aquilo que a gente está fazendo, isso é um pecado mortal. Pode ser o mais leve possível. Se você sabe, for de consciência, então isso é um pecado mortal. Então, tudo isso que talvez não fosse tão claro para você nesse sentido, hoje Deus está, através do Espírito Santo, falando para você sobre isso. Muitos assuntos que é falado, a gente acaba tendo reflexo, respingando em outras coisas. E é importante a gente falar que a comunidade política, ela também está inserida dentro da igreja. Por quê? A gente vê que dentro da igreja, a gente tem algumas hierarquias, né? Então, seja no seu convívio social, que a igreja tem um papel social. Então, que nem anteriormente a gente falou que algumas famílias são responsáveis por outras famílias. Então, nesse caso, a igreja ela sempre tem esse papel da caridade, de sempre estar recolhendo alguns alimentos e estar doando algumas cestas básicas, ou então de ir na sua casa, fazer alguma bênção, alguma coisa. Tudo isso é uma obra. E essas obras estão inseridas exatamente na política. Então, às vezes a pessoa pensa assim, que política não tem nada a ver com a igreja. Não, tem tudo a ver com a igreja. Porque se eu votar numa pessoa que não pensa nas mesmas coisas, nas mesmas crenças que eu, então logo, a alguma hora, a gente vai entrar em conflito. Então, talvez alguma lei que ele cria desfavoreça a igreja. Imagina se num país que se diz católico, como o Brasil, ou como outros países, que tem algumas leis que não condiz com o que tem nos 10 mandamentos. Se nós somos a maioria, então qual que é a tendência? Que esteja a maioria de nós lá. E não é isso que está acontecendo hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado também nesse sentido, de que a igreja ela é uma comunidade também.
e ela também faz parte da política. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. E através desse quarto mandamento, possa refletir cada dia mais, você parar para pensar, poxa, de tudo que foi falado, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Se alguma coisa te incomodou, de tipo, será que eu estou fazendo certo? Já é uma revelação do Espírito Santo para você parar para pensar sobre o que você está vivendo. Se isso que você está vivendo é a verdade. Porque a verdade não é uma palavra, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe vocês e as suas famílias.